Boa noite, meus amados irmãos. Hoje, domingo, 7 de junho de 2020. Nós estamos iniciando a nossa live agora, 19h30, 33, 18h33, 19 não. Bom, nosso culto dessa noite, que sempre nós estávamos fazendo no templo, hoje nós vamos fazer uma live de casa. Por quê? Porque Covid-19 chegou com força, vamos dizer assim, no nosso bairro. Aqui em Brasília Teimosa, Rocas, muitas pessoas estão infectadas, muitas pessoas estão acamadas, muitas pessoas estão com dificuldade de saúde por conta da pandemia. E aí, como chegou muitas pessoas adoentadas, nós estamos fazendo a nossa live de casa. Nós queríamos assim agradecer já a presença dos irmãos, né, que estão aqui já chegando no nosso Facebook e dizendo que nós estamos orando por cada irmão da igreja, colocando seu nome em oração, tendo certeza que o Senhor tem guardado a vida de cada um de uma maneira extraordinária, espetacular. O Senhor, Deus, é aquele Deus poderoso que cuida de nós de todas as formas. Muitas vezes nem viemos saber como Ele nos guarda, mas o Senhor tem nos guardado sim, e isso é motivo assim de se alegrar no Senhor, né? Obrigado aí pelos irmãos que estão chegando, que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês, guarde. Como já falei, hoje a live está sendo pelo Facebook aqui, devido na área ali da igreja, Brasília Teimosa e Rocas, tem muitas pessoas infectadas pelo coronavírus, e aí informações que nós temos, que são irmãos de várias outras igrejas que estão no Hospital Pescador e vários outros hospitais, alguns estão internados, e nós vamos estar orando agora pela vida deles, tendo certeza que o Senhor vai estar curando, sarando as pessoas dessa enfermidade. Sabendo que nosso Deus, Ele é o médico dos médicos, Ele faz maravilhas, Ele cura, Ele transforma, Ele liberta. E nós precisamos assim agradecer a Deus, né, porque Ele já tem salvado, já tem livrado várias pessoas de uma coisa mais complicada, né? Vamos orar iniciando nesse momento e pedindo a Deus que o Senhor cuide, que o Senhor guarde, que o Senhor direcione a vida de cada um de vocês. Soberano Deus, amado Pai, nós nesse momento queremos te agradecer pela oportunidade que nós temos de estar aqui esta noite através da live, Senhor Deus, e falando do teu amor, do Evangelho para as pessoas que ainda não te conhecem como Senhor e como Salvador, e também para com os irmãos da igreja, Senhor, porque eles necessitam serem alimentados pela palavra de Deus. E essa noite nós queremos te pedir, te agradecer por tudo isso, Pai. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Bom, com muita alegria que nós estamos aqui essa noite, levando a palavra, né, aos irmãos, e eu, através aí do WhatsApp, eu mandei um áudio a respeito do segundo capítulo de Atos dos Apóstolos, uma leitura da palavra, né, a Bíblia em áudio. Espero que os irmãos tenham ouvido, e se não ouviu, os irmãos depois vão estar assim acompanhando, porque estudamos o livro de Lucas, escrito pelo Dr. Lucas, a uma pessoa chamada Teófilo, tem como significado amigo de Deus, se encontrava em Roma e havia a finalidade de mostrar a respeito de Cristo, ele sendo o Messias. E aí Lucas, ele faz uma pesquisa acurada, ele não era dos 12 discípulos, mas ele estava próximo a alguns discípulos, Marcos e tantos outros, e ele começa a fazer uma pesquisa e ele ele coloca de forma coordenada, né, toda a vida de Cristo, desde o seu nascimento
até a sua ressurreição e ascensão. E aí encerra o livro de Lucas e é um mandado de Cristo Jesus para eles irem para Jerusalém e aguardarem em Jerusalém. E aí Atos primeiro nós estudamos já, né, capítulo 1, vem a ascensão de Jesus, vem os discípulos em Jerusalém aguardando a vinda do Messias, aí vem uma promessa em Atos 1:8, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e semeis testemunha tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E aí há uma assembleia, há uma reunião, vamos dizer assim, de forma democrática para escolher um discípulo que sempre estava ali caminhando junto, próximo, o ministério de Jesus, para tomar o lugar de Judas, aquele que traiu Jesus por 30 moedas de prata e que se enforcou-se, né, depois. E aí, nessa reunião, nessa assembleia, é escolhido Matias para assumir o lugar de Judas Iscariotes. E aí nós podemos ver como o Senhor foi trabalhando na vida da igreja, no seu início, né? E o capítulo 2 já inicia a respeito da descida do Espírito Santo. Bom, aí vem uma pergunta, e os discípulos não tinham ainda o Espírito Santo até aqui o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos? Bom, no Velho Testamento o Espírito Santo ele tinha uma missão específica no sentido de vir, descia sobre a pessoa, havia a obra que a pessoa ia fazer especificamente e depois se retirava. Até Davi diz: Senhor, não retires de mim o teu Espírito, lá no Salmo, vai falar a respeito disso. Mas quando chega aqui no capítulo 2, de uma forma plena, totalitária, o Espírito Santo desce para permanecer na vida dos discípulos, né? E aí podemos ver até a mudança na vida de Pedro, a mudança na vida de outros discípulos que antes negaram, antes discutiram, antes não creram, antes não acreditaram, né? Andaram com Cristo, mas sempre com o pé atrás. E aí na descida nós podemos ver assim uma mudança na vida deles. E aí nós vamos iniciar a leitura do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, que é tão comentado a respeito do batismo com o Espírito Santo, é tão debatido, vamos dizer assim, de forma até mesmo um tanto complicada, mas nós vamos nos deter de uma forma geral, especificamente depois nós vamos tratar a respeito de um assunto especificamente sobre as línguas estranhas, né? E aí, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceu, distribuída entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Bom, eles realmente cumpriram a ordem de Cristo. Eles foram para Jerusalém e ficaram aguardando ali a descida do Espírito Santo. E aí, no capítulo 2, vai acontecer a profecia se cumprindo, a descida do Espírito Santo na vida dos discípulos, na vida de todos que estavam ali. E aí o texto bíblico vai falar que apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, se pareciam de fogo, não eram línguas de fogo. A Bíblia ela relata, ela mostra, ela fala, ela esclarece a respeito disso. Então, se você está aí com sua Bíblia, você vai ver que eram línguas como de fogo, e pousou
uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Quando se fala cheio, tem pessoas que têm o Espírito Santo, mas tem os dons e vão ter dificuldades, como nós podemos ver no livro de 1 Coríntios. Pessoas tinham dons, tinham o Espírito Santo, mas tinham várias dificuldades. Por isso, a respeito de estar sempre cheio do Espírito Santo, transbordando do Espírito Santo, para que esse Espírito Santo nos direcione a cada dia das nossas vidas. Então, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. E aí, na sequência, nós vamos ler que não eram línguas estáticas, desconhecíveis, era idiomas, línguas de pessoas de países que estavam ali na festa em Jerusalém para louvar, para glorificar a Deus. Nós vamos estar tirando essa dúvida aqui também no texto bíblico, né? A Bíblia, ela vai estar falando a respeito, com clareza, a respeito disso. Então, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Olha só, quero que você destaque a respeito da palavra nações, países, né? Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua materna. Não era língua estranha, era língua materna. Quando você vai para o original, o grego, vai falar a respeito, você vê lá na palavra idiomas, né? Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Língua materna, novamente, não tem língua estranha aqui no texto. Somos partos, medos, elamitas e naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, ponto da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirenes, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como ouvimos falar em nossa própria língua a grandeza de Deus. Como ouvimos falar, certo? Em nossa própria língua, a grandeza de Deus. Guarde aí. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isso? Outros, porém, zombavam, dizendo: estão embriagados. Bom, dentro desse contexto, nós podemos ver que não é uma língua estática ou uma língua desconhecível. Era uma língua que todos, vamos dizer assim, tinham em seus países de origem, vieram para Jerusalém, ali estavam, e aí aqueles homens começaram a falar na descida do Espírito Santo, e eles começaram a entender na sua própria língua materna o que estavam sendo dito. E todos ficaram perplexos, todos ficaram até mesmo atemorizados quanto a isso, e até uns zombavam, dizendo que eles estavam embriagados. E aí nós podemos ver que a respeito, novamente, da língua materna, não era línguas estáticas ou desconhecíveis ou línguas estranhas, não está no texto. O que está no texto é idiomas, línguas que as pessoas conheciam. E aí o Espírito Santo aqui marcou a primeira reunião, vamos dizer assim, de vários países, e na reunião de vários países, várias pessoas ali reunidas, havia um contexto e também um significado e também uma direção a respeito do que estava acontecendo, para que esse evangelho, essa palavra fosse pregada, propagada até os confins da terra, até outras nações, através dos que estava sendo dito pelos discípulos ali presentes, porque aí não tinha nenhuma condição dos discípulos falar uma língua estranha, eles não conhecerem a língua, e como é que eles iam falar aonde eles chegassem. Então eles sabiam do que estava sendo dito. Aí, quando falam que aqueles homens estavam embriagados,
Pedro, ele começa a trazer, a falar a respeito da pregação. Ele traz uma pregação, um discurso de defesa dos discípulos, defesa do Evangelho, e mostrando, traçando a respeito da vida de Cristo até aqui. E aí nós vamos continuar a leitura da palavra. A Bíblia, ela falando a respeito da própria Bíblia. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu nesse termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, quando vides pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Havia uma seca muito grande na época do profeta Joel, e foi profetizado, e nessa profecia está se cumprindo agora a respeito da descida do Espírito Santo. Acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visão e sonharão vossos velhos. Até sobre o meu servo e sobre as minhas servas derramarei meu Espírito naquele dia, e profetizarão, pregarão. Quando fala profetizar, o contexto, a direção que se dá é a respeito da pregação das boas novas. Mostrarei prodígio em cima no céu e sinais embaixo da terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pedro já estava traçando a respeito das boas novas do Evangelho e como a pessoa iria ser salvo. Então, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O nosso estudo que nós estamos dando na quarta-feira a respeito o que é um crente, que o crente é uma pessoa que achou o caminho da vida, que o crente tem vida eterna, e falando a respeito de como se tornar também, abrindo a boca, confessando Jesus como Senhor e como Salvador, vai cair a respeito na pregação aqui do apóstolo Pedro. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de todos, diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio à presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando-o por mão de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Houve a vitória foi dada na cruz. E aí, na pregação de Pedro, nós estamos aqui vendo a respeito disso. Foi ganho, Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso também a minha própria carne repousará em segurança. O versículo 27 vai estar dizendo assim: porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o seu santo veja corrupção. Aí nós vamos voltar um pouco a respeito de quando Maria e as outras mulheres e Pedro, que foram até o túmulo, viu que ele foi ressuscitado em corpo. O corpo de Jesus foi glorificado, não está no túmulo, ele ressuscitou. Todos os outros que as pessoas adoram por aí continuam no túmulo, mas só um que ressuscitou, que foi Jesus Cristo. Não tem outro. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Olha só que
Davi foi sepultado e o túmulo permanece lá em Israel até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, um reino que não terá fim. E aí nós podemos ver que na genealogia de Cristo, enfaticamente e comprovadamente, Jesus é da linhagem real, da linhagem de Davi. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção, como nós já detalhamos anteriormente. A este Jesus, Deus ressuscitou, de que todos nós somos testemunha. Quando ele diz todos nós somos testemunha, quando Jesus ressuscitou, ele se reuniu várias vezes com os discípulos e com várias outras pessoas, e até mesmo fala que testemunhas oculares, mais de 500 pessoas viram Jesus depois da sua ressurreição. Não tinha como segurar esse segredo, não tinha como segurar a igreja nesse ponto. Houve testemunha ocular, e quando se vai para testemunhar algo em um tribunal, a testemunha ocular ela é mais, vamos dizer assim, forte, né, do que qualquer outra testemunha por ouvir dizer. Então, a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunha. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvi. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor, meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificaste, Deus fez o Senhor e Cristo. Amém, irmãos? Deus fez o Senhor e Cristo. Que bênção no discurso de Pedro, e traçar a respeito que Jesus ressuscitou, né, que Jesus está vivo, que Jesus está à destra do Pai, né, que Jesus não está mais no túmulo, que ele foi exaltado, e Jesus Cristo, Deus fez o Senhor e Cristo. Que bom termos certeza, sabemos disso, para cada vez mais a nossa fé estar arraigada nesse Cristo, nesse Senhor, né? Estamos no capítulo 2, passamos aí a descida do Espírito Santo, a respeito do que foi o dom de línguas, a descida do Espírito Santo, que foi o dom de línguas, né? Discurso de Pedro, e agora, com o discurso de Pedro, toda aquela multidão, aquelas pessoas que estavam ouvindo esta pregação, essa mensagem, aqui a igreja está iniciando de forma embrionária ainda, os primeiros passos, né? E aí, nessa mensagem de Pedro, diz o seguinte: ouvindo eles essas coisas, compungiram-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Sempre é uma questão, e eu trago para mim mesmo, quando era adolescente, havia aquela pergunta: de onde eu vim, o que estou fazendo aqui? É uma pergunta filosófica, né? O que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, né? A respeito depois da morte, o que vai acontecer. E aí muitas pessoas têm essa pergunta. E quando você conhece a verdade, conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Então fui liberto por uma mensagem de um pastor lá em Campo Redondo, em um culto, e naquela mensagem eu ouvi o plano de Deus, e naquele dia eu fiz a minha decisão ao lado do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, aqui no versículo 38, respondeu-lhes, né? Que faremos, irmãos? Respondeu Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependimento é o primeiro passo que a pessoa deve ter para ter vida eterna, vida abundante.
saber que é pecador, saber que estava condenado ao inferno, mas depois de ter consciência disso, se arrepender, abrir a boca e dizer: Senhor, me arrependo dos meus pecados, eu quero ter vida eterna. E depois cumprir as ordenanças de Cristo. As ordenanças é batismo e ceia. Se você é crente, se você é servo, você tem que cumprir as ordenanças de Cristo, que é o batismo e a ceia. Pois para vós outros é a promessa, para vós, vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quanto o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Olha só, a igreja de forma primitiva, no início 3.000 novos decididos para a glória de Deus. 3.000 pessoas levantando a mão, dizendo: eu quero receber Cristo, eu quero ter vida eterna. E um texto interessante que vai falar: a todos quanto o Senhor Deus chamar. Ele está chamando, Ele está convocando, mas muitas pessoas estão com o ouvido tapado, né? Não quer ouvir esta mensagem. É preciso tirar os tampões, ouvir a mensagem e dizer: eu aceito, eu quero seguir essa ordem de Cristo. E aí, depois que as pessoas entenderam, compreenderam o plano de Deus, fizeram uma pergunta: que faremos, irmãos? Pedro diz: arrependei-vos, convertei-vos. Aí, na sequência, o batismo, foram batizados, acrescentado à igreja de quase 3.000 novos decididos. Houve mudança na sua casa, houve mudança de testemunho, houve mudança de vida, houve mudança no modo de falar, de se comunicar, houve agora uma mudança, né, de comportamento. Lá em Coríntios vai dizer que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Interessante é que muitas vezes na igreja você vê pessoas que nunca foram transformadas. Tem o nome de crente, está numa lista de membresia da igreja, foi batizado, mas você não vê a mudança de vida, você não vê que a libertação de muitas coisas, você não vê essas pessoas amando outras, você não vê pessoas realmente, algumas, né? Nem todas, algumas que realmente foram libertas. E aqui vai estar mostrando como essas pessoas viviam e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseverar, eles não deixavam, eles estavam ali todos os dias, né? Eles não se esqueciam em hipótese alguma e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Havia uma doutrina, eles eram doutrinados, né, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. A doutrina dos apóstolos é a Bíblia, a palavra de Deus. Temos que lê-la, colocar no nosso coração. Perseverar na doutrina dos apóstolos. Na comunhão, comungar com, estavam com os mesmos pensamentos, com a mesma visão, estavam na mesma missão, todos eles. Podemos divergir de algumas coisas, mas a visão principal, o alvo é Cristo. Não é? Nós não podemos perder a direção, em hipótese alguma. Divergir de pensamento, de algumas coisas, podemos. Somos pessoas, somos falhos, mas a missão principal é adorar, louvar, exaltar Jesus Cristo. O alvo é Ele. Por isso que o apóstolo Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão diante de mim, para o alvo, para o prêmio, a soberana vocação que está em Cristo Jesus. É assim que deve ser, mas, meus irmãos, também, infelizmente, tem muitas pessoas que vivem de passado.
Ah, porque aconteceu isso? Ah, porque foi isso? Ah, porque fulano fez isso? Ah, porque não sei o quê. Tem pessoas que vivem de passado. E tem um ditado que quem vive de passado é museu. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha só, consciência de que o que eu tenho não é meu, é de Cristo, é do Senhor. Eu sou estou apenas tomando conta, né? Sou o mordomo, eu tenho que tomar conta bem direitinho, né? Então, vendiam suas propriedades e bens, distribuíam os produtos entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Era assim que a igreja vivia. Também não foi de um modo que as pessoas que tinham propriedade, vou vender tudo aqui, dar para os pobres. Não, foi de forma alguma dessa maneira, né? As pessoas que tinham mais abastadas, vendo a necessidade de outros irmãos, então vou cooperar com aquele irmão que está passando necessidade. E a consciência que aquilo que eu tenho nas mãos não é meu, é do Senhor. E se é do Senhor, e eu estou tomando conta, né? Eu sou um mordomo daquilo, eu preciso entender, compreender que aquilo não é meu, é dele. Tudo é dele. Quando você parte, quando você morre, você não leva nada. Fica tudo aqui, tudo. Até coisas que você adorava, até coisas que você não deixavam, em hipótese alguma, para trás. Mas aí você morre e deixa. Essa é a verdade. Então, tudo é de Deus e você apenas está tomando conta, administrando. Você é um administrador das coisas que Deus lhe dá. Sua faculdade, seu trabalho, sua casa, seu esposo, sua esposa, seus filhos. Tudo isso são presentes de Deus que Ele coloca nas suas mãos para que você administre. Infelizmente também tem muitos crentes que murmuram, são murmuradores, igual aquele povo lá quando sai do Egito, que vem carne do céu, murmura, a água da pedra murmura, o mar se abre, murmura. São pessoas murmuradoras que nunca estão satisfeitas com nada. Infelizmente tem pessoas assim. E também administrar. Nem todos sabem administrar. Jogam fora, do suor do rosto, as pessoas jogam pela janela, né? Então é preciso saber que aquilo tem valor, seu trabalho, você trabalhou, então existe um valor em cada centavo. É preciso colocar ali a caneta e saber o que entra e o que sai. Ser bom administrador. E aí você vai estar administrando o que é de Deus e também devolvendo o que é de Deus. E aí, diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiu o pão de casa em casa e tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração. Havia uma simplicidade, havia alegria, havia comunhão, havia paz no meio desses irmãos. Era a igreja primitiva no seu início. E Deus ali abençoando esses irmãos, esses novos convertidos viviam fervorosamente o amor de Deus nessa comunidade, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isto, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Que alegria, porque a partir do momento em que a comunidade, o bairro, seu vizinho está vendo que a sua vida mudou, Deus vai acrescentar cada pessoa à igreja dele. E é tão difícil você mostrar testemunho ao seu vizinho, na sua rua, no seu bairro. Mas no início da igreja primitiva aqui, o que falou é que aquela comunidade, olhando para aquela igreja, disse: eu quero pertencer a essa igreja. Eu quero fazer parte desse grupo.
Esse grupo aqui é diferente. Esse grupo tem paz, tem amor, tem alegria, tem cuidado de um para com o outro. Esse grupo aqui, ele persevera na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Eu quero pertencer a esse grupo. Esse grupo aqui é diferente. Esqueceu todo o passado, de coisas ruins, mas agora só coisas novas. Esse grupo aqui agradece a Deus. Esse grupo aqui cuida bem das coisas de Deus. Eu quero pertencer. E era assim que acontecia, né, com a comunidade. Então, a Bíblia vai dizer assim, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Como é difícil hoje a igreja, muitas igrejas, contar com a simpatia do povo. Que muitas vezes, muitos crentes são antipáticos. Muitos crentes não querem saber de descrente. Muitos crentes hoje só querem estar juntos na sua comunidade. Não fazem mais amizade com pessoas que não têm Jesus como Senhor e como Salvador e jogam fora a oportunidade de evangelizar, de pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos prestar conta por isso. Nós vamos prestar conta de pessoas que estavam às nossas voltas, que precisavam ouvir a mensagem e não ouviram por negligência nossa. E aí a negligência é crime. Então precisamos ver bem isso, meus irmãos, e cuidar bem a respeito do nosso testemunho, cuidar bem a respeito da nossa comunidade e louvar a Deus e estar dentro da doutrina dos apóstolos. Encerrando o capítulo 2 do livro de Atos, Atos do Espírito Santo, Atos dos apóstolos, nós podemos ver a descida do Espírito Santo, o dom de línguas, que não eram línguas estáticas, mas sim de homens, né? E havia uma finalidade, que era que quando aquela população, aquele povo voltasse para a sua terra, pregasse, anunciasse o Evangelho aonde eles estivessem. A finalidade, né, era essa, né? O discurso de Pedro, eles foram chamados que estavam embriagados. Pedro traz uma mensagem salvífica, até que alguns perguntam: o que faremos, irmãos? E aí Pedro diz: arrependei-vos e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. E aí 3.000 pessoas são salvas agora no início da igreja primitiva. E aí são batizados. E agora eles vivem de uma maneira diferente, coerente com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, com paz, amor, alegria, cuidando um do outro, e assim que nós devemos fazer como igreja do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Espero que vocês tenham compreendido o capítulo 2 e aí nós vamos partir para o capítulo 3 na próxima semana. Continue orando pela Igreja Batista Sinai, pelos irmãos, por aqueles que estão com o Covid-19, né, e que essa pandemia venha passar. Em nome de Jesus, nós vamos vencer, nós vamos cantar o hino da vitória, nós vamos fazer um culto de gratidão a Deus por todos aqueles que foram libertos, livres dessa doença maldita, né, que veio para atacar, né, o povo. Mas nós vamos louvar a Deus, glorificar a Deus, porque Ele cuidou da vida de cada um de nós. E Deus está contigo, meu irmão. Lembre-se disso, Deus é maior do que qualquer pandemia, Deus é maior do que qualquer doença. É esse Senhor que nós estamos adorando, louvando. Ele passava pelo leproso, curava da lepra, ele ressuscitava aquele que estava morto, aquele que estava cego, ele fazia com que aquela pessoa viesse a ter a visão novamente. E assim era por onde Jesus passava. E hoje Ele está passando na tua casa. Lembre-se disso. Hoje Ele está passando aí, pertinho de você. Agarre essa oportunidade. Glorifique a Deus, louve a Deus e adore a Ele com alegria e com singeleza de coração. Que Deus assim te abençoe e te guarde. Boa noite. Nós vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer pela vida de cada um que esta noite está ouvindo a live, assistindo a live, Senhor. Que o Senhor agora, Pai, de uma maneira soberana, com teu poder, Senhor Deus, o Senhor possa estar visitando cada um desses amados irmãos que estão em suas casas e dando proteção, alegria, amor, paz, e também que nós venhamos, Senhor Deus, continuar na doutrina
dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e com muita alegria, meu Deus. Cuida, Pai, da vida de cada um. Seja escudo, Senhor Deus, para essas vidas. No nome de Jesus Cristo, que nós te oramos e te agradecemos por tudo. Amém. Dê um amém bem forte aí, onde você está. Que Deus te abençoe e te guarde. Boa noite, meus irmãos.